Olá! Hoje nós vamos falar sobre trabalhador liberal e trabalhador autônomo. Eu acho que você já viu no título do vídeo, né? Mas antes de tudo, eu quero nos apresentar. Meu nome é Isabela Ferreira, mas meu grupo é composto por Alice Maria, Karina de Jesus, Rafaela Holanda, Thaís Dantas e Giovana de Paula. A seguir, nós abordaremos os conceitos principais, as principais diferenças e também nós traremos conceitos práticos para ficar mais claro em todos os sentidos. O que é o profissional liberal? O profissional liberal é aquele que formou-se em uma área específica, foi legalmente habilitado para colocar seus conhecimentos em práticas que demandam técnica e é regido por estatuto próprio. Nesse caso, ele tem total liberdade de execução de suas funções asseguradas pelos princípios normativos da profissão e o tipo de vínculo empregatício é indiferente nesse sentido. Ou seja, atuando como profissional liberal, o indivíduo não tem relações de subordinação. Ele é responsável integralmente pelos resultados que oferecerá ao contratante. É claro que ele vai cumprir o objeto do contrato, determinado por quem o contratou, mas usando seus conhecimentos. Para ficar mais claro, imagine que uma empresa tenha contratado um engenheiro orçamentista para cotar todos os valores que serão necessários para a construção. O objeto da contratação é o orçamento a ser realizado. Se o contratante pedir que ele faça considerando a melhor relação de custo-benefício, ele vai atender o pedido. Mas, se pedir para que ele faça um superfaturamento das contas, ele negará considerando os princípios e éticas da sua profissão. Faz sentido, certo? A formação do profissional liberal, portanto, é muito importante e pode ter diferentes níveis, universitário, médio ou técnico, como exigência para as atividades a serem exercidas segundo a legislação de cada área. Elas, aliás, são fiscalizadas pelos órgãos chamados entidades de classe. Entre as profissões que se enquadram nessa dinâmica, temos médicos, médicos veterinários, advogados, fotógrafos, jornalistas, contadores, etc. Algumas profissões têm entidades de classes específicas, como a Ordem dos Advogados, OAB, o Conselho Regional de Medicina, CRM, e o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos. As demais profissões que, sem um conselho específico, no entanto, acabam se associando àqueles mais próximos às suas atividades para garantir o fortalecimento e proteção de suas atividades. E um detalhe que vale a sua atenção: esses profissionais podem trabalhar por conta própria, com carteira assinada em regime CLT, ou abrirem um negócio. Se estiverem devidamente registrados em seus conselhos, manterão seus benefícios da mesma maneira. Vantagens e desvantagens. Entre suas vantagens, podemos citar a inexistência de uma hierarquia que determine as execuções de suas atividades ou com quais clientes é preciso se relacionar. Como citamos no início do vídeo, o profissional liberal vai seguir as diretrizes da sua contratação, como promover economias e cortes de custos, mas na execução de suas tarefas seguirá exclusivamente as técnicas e conhecimentos que os capacitaram para aquele projeto. Ele também tem flexibilidade de horários e a possibilidade de trabalhar com 2 ou mais clientes simultaneamente. É claro que isso exigirá maior controle de tempo e agenda, bem como a escolha de algumas tecnologias que possam facilitar a gestão de tempo. Porém, o profissional está livre para escolher quais trabalhos realizar e de onde trabalhar, de casa ou em um cowork, por exemplo. Outra vantagem é que ele recebe pelo tanto que produz, não limitando seus ganhos em um salário fixo ao mês. Para aquelas pessoas que motivam com retornos financeiros para melhorar sua performance, esse modelo de trabalho é muito bom e justo. No entanto, o ganho por performance também pode ser uma versão ruim, não pela capacidade técnica do profissional, mas pela sazonalidade do mercado. Ou seja, mesmo que o profissional liberal seja muito bom e esteja disponível, nem sempre o volume de trabalho será satisfatório para render o quanto ele precisaria ou gastaria. Ele também está por conta própria, ou seja, se passar mal, sofrer algum acidente ou ter que se ausentar por qualquer motivo, não terá alguém para substituí-lo, sem que haja um prejuízo. Em diferentes graus e situações, o profissional liberal também é o responsável pelo seu marketing pessoal e promoção. Então, ele precisa saber fazer a gestão de sua marca, também chamada de brand,
pessoal, captar clientes, buscar referências e oportunidades de trabalho até que seu nome esteja fortalecido e a situação se inverta. Bom, o que é um profissional autônomo? O autônomo é aquele que se dedica a uma atividade de maneira independente, sem exigências de ter registro em órgão de classe ou uma formação acadêmica ou técnica na área. Esse profissional ele não possui nenhum vínculo emregativo sobre o regime da CLT e pode atuar em diversos segmentos de forma livre. No entanto, ele não possui direitos trabalhistas, como férias, 13º ou descanso semanal remunerado. Algumas profissões podem ser desenvolvidas na forma autônoma e elas são pintor, vendedor, eletricista, designers e entre outros. Algumas vantagens e desvantagens de ser autônomo. As principais vantagens de ser autônomo são flexibilidade de horários e liberdade para criar a própria rotina, autonomia na prestação de serviços e negociação de preços, rendimento diretamente ao trabalhador. Enquanto isso, as desvantagens são instabilidade financeira, não ter direitos trabalhistas previstos na CLT, como férias e 13º, não ser representada por um conselho ou órgão e não poder estar vinculado ao Simples Nacional. Bom, para falar sobre isso, a gente vai falar sobre a formação específica. O profissional liberal ele deve obrigatoriamente ter uma formação específica para poder executar suas atividades, porém o autônomo não. Podemos usar como exemplo um contador, que ele precisa ser graduado em sua área e estar regularizado com o seu conselho. Já um afiliado de produtos digitais ele não precisa. Basta que ele entre para um programa de afiliados, tenha mais de 18 anos e trabalhe com suas estratégias de venda. Bom, falando sobre vínculos de emprego, um autônomo ele pode ter ou não um vínculo empregatício com o negócio que ele está prestando serviço. Já o profissional liberal, ele pode ter ou não, dependendo do contrato de serviço estabelecido. Inclusive, ele pode estar prestando serviço para duas ou mais empresas. Sobre o conhecimento e a prática, os profissionais liberais eles precisam adquirir os conhecimentos que determinam suas atividades e execuções. Como os autônomos não precisam disso, normalmente eles aprimoram suas habilidades na prática e ganham dinheiro com seus talentos. Isso é facilmente percebido quando as atividades desempenhadas pelos autônomos são listadas como, no caso de decoradores de festas, profissionais de beleza, artesão, cozinheiros, feirantes e etc. As legislações que envolvem os dois profissionais, tanto o autônomo quanto o profissional liberal, além da questão que envolve a formação técnica, é a tributação referente a cada um dos casos. Com a aprovação da nova legislação, muitas modificações aconteceram nessas categorias. Por exemplo, no profissional liberal, geralmente a pessoa possui registro no conselho de sua área e seus direitos e tributações, que irão depender se a pessoa optar por trabalhar na condição de empregado ou empregador. Na condição de empregado, ele segue as seguintes diretrizes da legislação: carteira de trabalho assinada, salário mensal de acordo com sua categoria, recebimento de 13º e descanso semanal, adicional de férias, fundo de garantia por tempo de serviços e seguro-desemprego, entre outros direitos trabalhistas. Agora, na condição de empregador, deve seguir as seguintes diretrizes: registrar devidamente a empresa, fazer o depósito do FGTS com valor equivalente a 8% do salário de seus empregados, assinar a carteira de todos os empregados, pagar devidamente os rendimentos dos colaboradores. Já no profissional autônomo, como o autônomo ele não trabalha com vínculo empregatício, ele não está sujeito ao regime da CLT. Portanto, a sua maior parte da carga tributária está ligada à renda e à previdência. E ele ainda precisa contribuir com o INSS e ISS. Quando esse profissional abre uma empresa, tornando-se uma pessoa jurídica, ele também passa a pagar impostos como COFINS, PIS e CSLL. Além disso, para ter garantias e poder receber através de RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, deve ser registrado na prefeitura de sua cidade. Bom, para abrir um consultório de psicologia, precisa-se de diversos fatores. O consultório ele precisa ser de uma pessoa jurídica ou um psicólogo autônomo. Nos dois casos, é preciso estar registrado no CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e estar com as suas anuidades em dia.
Dentre os formatos jurídicos para uma clínica de psicologia, temos o empresário individual, que é o formato para aqueles que trabalham por conta própria, sem sócios, mas que querem formalizar o seu negócio. Neste formato, não é exigido capital social mínimo, mas seu patrimônio pessoal vai se confundir com o da empresa. Existe também o formato EIRELI, Sociedade Limitada e Sociedade Limitada Unipessoal. Ao abrir um consultório de psicologia, é necessário realizar procedimentos e obrigatoriedades a respeito do estabelecimento, tudo a fim de realizar um projeto dentro das normas e vigências legais. De maneira mais simples, é necessário um profissional qualificado com as formações necessárias, de modo que consiga atender o público-alvo, fazendo um trabalho com seriedade, uma vez que ele irá tratar de um ramo tão delicado que é a saúde mental da população. O ambiente do escritório deve ser um local aconchegante, de maneira que os clientes se sintam em um lugar onde possam contar suas realidades, uma vez que é necessário confiança para que seja exposto o lado pessoal, a fim de analisar e identificar possíveis problemas e soluções. Acho que ficou bem claro com esse exemplo que a Rafa deu, né? Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Então, nosso vídeo se encerra por aqui. Beijos e até a próxima!